Graças e paz, irmãos. Glória ao Senhor. Vamos continuar com a graça do Senhor nosso estudo no Evangelho de João, no capítulo 10. Dessa noite nós vamos, com a graça do Senhor, ler do versículo 1 ao 16. João, capítulo 10. Nós concluímos na semana passada o capítulo 9, mas é interessante que o capítulo 9 e o 10 estão ligados. Portanto, o assunto do capítulo 10, o contexto dele, está imediatamente ligado ao capítulo 9. Então, a gente está sempre fazendo uma ponte entre o 9 e o 10 para ter uma melhor compreensão do texto, certo? Então, nós vamos ler aí do versículo 1 ao 16 hoje. Se todos abrirem, vamos ler então. Em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, ou quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Só até o verso 16 no momento, para nós darmos continuidade quando terminarmos essa sessão na próxima semana, se Deus quiser, dando início dessa verso 17 em diante. Vamos orar e pedir ao Senhor, após a leitura da sua palavra, que Ele nos oriente pelo seu Santo Espírito a compreender as suas verdades. Ó Senhor, nós somos tão, Senhor Jesus, imperfeitos. A nossa mente é tão limitada, Senhor, para conhecimento da Tua palavra. E que carecemos tanto da iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, que nós nos debruçamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Diante das Tuas sagradas Escrituras, porque é a Tua palavra que está firmada nos céus, Senhor, antes que o mundo houvesse, Senhor. Porque até este mundo passará e tudo quanto nele há, Senhor, passarão. Mas as Tuas palavras permanecem para sempre.
Então, nós te pedimos carecidamente, Senhor, nos ajuda na transmissão e também na compreensão, para sairmos daqui edificados para a glória de Teu nome. Em nome de Teu Filho amado Jesus, oramos. Amém. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui a partir do capítulo 10? O Senhor Jesus declara que Ele é o bom pastor. Se Ele declara isso, e Ele normalmente faz isso nas declarações de Jesus, normalmente Ele usa em verdade e em verdade, quando Ele quer enfatizar o judeu, principalmente, um chamamento duplo, Ele chama Marta, Marta, não é? Saulo, Saulo, né? Por que me persegue? Então, assim, Marta, Marta, por que Ele faz isso? Ou então Samuel, Samuel, no Antigo Testamento. É para chamar a atenção, e em verdade, Ele está mostrando que preste atenção no que eu estou dizendo. Além de ser a verdade, preste atenção nesta verdade que eu estou lhe falando agora. E a verdade é que, que ele começa no versículo 1 mostrando que se ele é um bom pastor, o subtítulo sobre o capítulo 10 é isso: existe o mau pastor. Então, qual é o objetivo do capítulo 10? Mostrar a diferença entre o bom pastor e o mau pastor. E aí Jesus vai usar uma parábola, alguns acreditam que é uma alegoria, quer dizer isso, uma metáfora. Como é isso? Quando ele usa uma figura de linguagem, quando ele usa uma história, para que isso facilite a compreensão das pessoas que estão ouvindo. E ele está falando isso para quem? Diretamente para os fariseus, os judeus e os fariseus. Por que a gente separa judeus e fariseus? Porque os judeus em si é o povo de Israel. E os fariseus é uma classe separada, que por eles mesmos, eles se intitulam, os fariseus é uma facção, que é isso? Tinha os fariseus e os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição de Cristo e os fariseus criam. Então, entre eles mesmos já havia divisões no meio do povo de Israel. Agora, esses fariseus, que é a questão em si aqui, eles se mostram como os mestres da lei e que eles têm o conhecimento de Deus para doutrinar o povo, para apacentar o povo de Deus. Notem isso. As pessoas não tinham conhecimento na época de Jesus, os fariseus tinham. Os fariseus eram os doutores da lei. Eles viviam debruçados nas Escrituras, estudando continuamente. E as pessoas eram comuns, não tinham como, muitos não sabiam nem ler, você tem uma ideia, não sabiam nem ler. Aí o que acontece? Quando não há um conhecimento como da Escritura, o povo normalmente ele se coloca na disposição do mestre. Se eu não tenho acesso ao conhecimento, quem tem, eu vou estar bebendo desse conhecimento. E os fariseus, eles se gabavam de ter conhecimento. Porque já que o povo não tinha, eu tenho o conhecimento, digamos assim, eu sou fariseu, o mestre da lei. Olha, veja como isso está tudo ligado com o capítulo 9. Veja, o que aconteceu com o cego de nascença? Um cego de nascença argumentou com os fariseus, teve uma argumentação sobre, e eles, no momento, só rebatendo. Quem te fez isso? Esse homem não pode ser de Deus. Ele disse: eu não sei se é de Deus, mas eu sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. E ele mostra com isso que não precisa de muitas coisas para você falar de quem é Cristo, basta contra fatos no argumento. A prova cabal de que esse homem é um homem de Deus é que eu sou um cego de nascença e ele me curou. Isso encerra a questão. Sabe como eu vou dizer que isso tem a ver com a questão dos fariseus? Porque no capítulo 9, no verso 33 e 34, veja o que acontece quando esses mestres da lei, esses fariseus, conhecedores da Escritura,
são confrontados diretamente com um fato irrefutável, que é isso: um cego de nascença voltar a enxergar. Não tem como argumentar mais isso. E eles não têm mais argumento para combater o que o ex-cego que fora curado por Jesus. Ele muda a tática. Já que ele não tem argumento, ele começa agora a querer diminuir aquela pessoa, porque eu sou o fariseu. Quem é você? Eu sou o mestre. Quem são vocês para discutirem comigo? Sabe o que ele diz aqui no versículo 33? O cego diz: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí o que é que eles dizem? Mas eles, verso 34, diz assim: retrucaram. Veja, eles não tinham mais argumento nenhum, mas ainda queriam retrucar. E retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Olha o problema aí. Olha a soberba desses homens. Você quer me ensinar? Eu sou o mestre da lei, você é o quê? Você é nascido em pecado. Aí começa a pisar, retrucar, porque eles não tinham mais argumentos, irmãos. Cristo curou um cego de nascença e ponto final. Esses homens aqui eram os fariseus. E eles estavam ouvindo Jesus. Aí veja o que acontece quando ele diz: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram da sinagoga, provavelmente, ou expulsaram da presença deles. Quer dizer, é o tipo de pessoa que ele não aceita correção, ele não aceita que ele esteja errado, ele está acima de todos, porque eles são os mestres da lei. Mas sabe o que Jesus fala sobre esses homens? Que eles são um sepulcro caiado, porque na verdade eles tinham uma aparência externa de santidade, de conhecimento de Deus elevado, mais do que o povo, mas no fim das contas, Deus olha para o coração. Deus olhou para o coração deles e viu isso. E na realidade, ele vai mostrar com isso, no capítulo 9, que a verdadeira cegueira espiritual está nos fariseus. Porque o cego, que já se considerava cego, eu sou cego, ele não tinha como dizer que não era, enxergou. E aqueles que dizem, eu vejo, vocês é que na verdade são cegos para o que Cristo quer revelar. O que eu, que sou o Cristo, o Messias, quero revelar. Quem são cegos são vocês. Aí ele chega aqui no verso 39, diz assim, do capítulo 9, ele diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, os que não veem, como o cego de nascença, vejam, e os que veem se tornem cegos. Veja que com o Senhor Jesus não há um meio termo, não há o terceiro caminho, só há dois caminhos. Ou na verdade, ele está no caminho de Cristo, ou está no caminho da perdição. Não há o meio caminho. Aliás, o meio caminho, ele não existe para que você viva nesse caminho. Você não pode ficar no meio, em cima do muro. Você tem dois senhores, você vai amar um, ou vai odiar o outro, ou vai se devotar a um, ou devotar ao outro. Só tem dois caminhos. Quem fica no muro é como aquela igreja de Laodiceia, em Apocalipse. E aquela igreja, não é? Ela diz que o Senhor mesmo diz para João que essa igreja nem é quente e nem é fria. Ela é morna. O morno não é uma coisa nem outra. Ele é morno. E Jesus diz: quiseras fosse o quê? Quente ou frio. Dois caminhos. Porque o morno
eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque ninguém suporta o morno. E Deus também não suporta o morno, não é? Então veja que, na realidade, esses fariseus aqui estavam aí cegos espiritualmente, e aqui, eles ouvindo o que Jesus disse no verso 41, ele diz assim, não, vamos dar no 40, alguns dentre os fariseus, notem que está sempre os fariseus nessa história, que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Você está nos chamando de cego? Essa história que você está contando aí é para a gente? Está me chamando de cego também? Aí Jesus fala, 41, respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha, irmãos, a pior coisa é quando você se acha que tem conhecimento de Deus o suficiente e você, o orgulho, a soberba, cai sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes ao Senhor para que, veja, quem era o apóstolo Paulo? Um ex-fariseu. O apóstolo Paulo era um desses aqui. E é interessante que o apóstolo Paulo, na cabeça dele, perseguia a igreja do Senhor, ele tinha isso em mente como sendo agradável a Deus, e ele fazia isso com zelo. E esse espinho na carne que ele tinha, é interessante isso. Ele disse que há 14 anos eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, subiu ao terceiro e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem conhecê-las ou vê-las. Então ele teve um conhecimento elevado de muitas coisas, além das que ele conhecia como fariseu. Só que esse espinho na carne, ele disse, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para o quê? Me esbofetear. Qual era o objetivo? Ele disse, a fim de que eu não me ensoberbeça com as visões e revelações que tive. Os fariseus eram soberbos, muito soberbos, porque eles se confiavam no que eles eram e conheciam. E assim era o apóstolo Paulo. Por isso é que quando ele teve um encontro com Cristo, aquele homem caiu por terra e caiu cego. Caiu cego. Aquele que enxergava, porque antes Paulo enxergava o quê? Eu sou um fariseu. Meu irmão, se você tem uma ideia sobre a questão de fariseu, eu queria que você abrisse aí Filipenses, Paulo, não está falando de Paulo? Veja o currículo de Paulo. Antes, porque a gente está falando que os fariseus, eles sempre são uma classe de judeus que se orgulham de si. Então, Paulo também. E tinha uns judeus aqui, fariseus aqui em Filipenses, que queriam tirar a autoridade de Paulo junto à igreja. Aí Paulo espera aí, se esse pessoal que está vindo aqui, esses fariseus, esses judeus que estão vindo aqui, querendo o quê? Querendo proeminência, vinham para a igreja para ter posição e ficar mais alto do que todo mundo ali. Aí veja o que diz aqui no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 2, olha, é perigoso, porque Jesus, olha, a gente está falando aqui do assunto sobre bom pastor, né? O bom pastor e o mau pastor. A gente vai ver que isso tem muito a ver com nossos dias, e o mau pastor a gente vai ver que tem a ver com líderes que ensinam a palavra e que querem dominar o rebanho. Veja que tem muito a ver com isso, os fariseus eram assim. Sabe como Paulo chamava ele? Cães. Olha, o que diz aqui sobre o versículo 2? Tem um título na sua Bíblia, em cima? Tem? O meu tem assim, o aviso contra os falsos mestres.
Os mestres da lei eram quem? Na época de Cristo? Os fariseus eram o mestre da lei. E Paulo diz assim, verso 2 do capítulo 3, acautelai-vos dos cães. Tem uma interjeição aí, né? Tem uma interjeição depois de cães? Ele está gritando, ele está falando em alto. Cuidado com esses cães. Cuidado. Acautelai-vos com eles. Aí ele diz, acautelai-vos dos maus obreiros. De novo, uma interjeição. Está gritando, está falando alto. Para todo mundo ouvir. Sabe? E ele dizendo aqui, dos maus obreiros. Acautelai-vos dos falsos, do quê? Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é isso? É os judeus de novo chegando aqui. Porque os judeus estavam querendo que os filipenses sejam circuncidados para seguir a eles. Olha, eu sou judeu. Então é o seguinte, você tem que seguir, você quer seguir a Cristo? Primeiro você tem que se tornar judeu, primeiro, porque eu sou judeu. Aí, então você me segue, porque Jesus era judeu e eu também sou fariseu ainda mais. Eu não sou só judeu, sou fariseu. Aí Paulo diz, cuidado. Aí ele diz assim, além do mais, né? Ele vai mostrar aqui, vamos pular aqui para o versículo 4. Veja o que Paulo descreve sobre ele em relação a esses homens, esses judeus fariseus. Bem sei, verso 4, bem que eu poderia confiar em quê, irmãos? Também na minha carne, ou seja, ele como pessoa, como um fariseu. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quer dizer, se vocês querem se confiar que vocês são mestres da lei, judeus e fariseus, eu sou ainda mais do que vocês. Aí ele segue dizendo no versículo 5. Quem era Paulo? 5, verso 5 do capítulo 3. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu. Veja, e quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Imagina uma pessoa dizer isso. Ele era isso. Esse era Paulo. Orgulhoso de si, ao ponto de dizer, quanto ao zelo em relação à lei de Deus, irrepreensível. Esse era Paulo. Se eles acham que são judeus, fariseus, eu sou muito mais do que eles. Só que tem um detalhe, que mais à frente ele vai dizer, mas, no versículo 7, veja, o que para mim era o quê? Ganho, na minha Bíblia diz lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha a diferença aí. Paulo era assim, porque o lucro ou ganho era o que estava na mente dos fariseus. Os fariseus não se preocupavam com a igreja, ou no caso assim, as pessoas, porque o tempo ali já não era o tempo do Antigo Testamento. Então vocês compreendem como é a questão aí, do bom pastor e do mau pastor. Então voltando aqui, irmãos, eu não quero entrar em Filipenses porque não é nosso objetivo. Eu queria que vocês vissem, então, ele dizendo no versículo 10, que ele, na verdade, ele diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que Jesus está querendo dizer? Que aqueles que entram pelo aprisco, por outro, ou pulando o muro, digamos assim, é ladrão e salteador. É interessante ele falar essas duas palavras. Ladrão e salteador. São duas palavras diferentes na língua original. Eu já falei isso há um tempo atrás. Tem uma palavra que, para o nosso português, ela, no grego, no original, ladrão quer dizer kleptes. Kleptes. Aí alguém alguém já ouviu falar da palavra cleptomaníaco? Cleptomaníaco. Dizem no popular que é doença de rico.
Um rabino, a gente está falando aqui, um rabino chamado Henry Sobel. Alguém já ouviu falar desse rabino? Em inglês, Henry Sobel, muito conhecido. Lá fora, ele, na realidade, entrou na Inglaterra numa loja chamada Harrods. É uma das maiores lojas no mundo e só entra rico. E ele, bem de vida, ele é rico. Não sei se está vivo ainda, não me recordo, mas aconteceu isso em noticiário, num jornal nacional. Ele entrou na loja, pegou uma gravata, uma loja masculina, né, tal, pegou uma gravata, botou dentro do bolso e foi embora, só que a câmera estava pegando. Aí chegaram na porta e todo mundo conhecia ele. O senhor deve ter esquecido aí alguma coisa. Foi um constrangimento enorme sobre isso. Mas, como ele era rico, e uma gravata o quê? Então, e já tinha uma certa idade, então julgaram que ele era cleptomaníaco, mania de furtar. Furta caneta, furta roupa, furta uma coisinha. Esse é o ladrão, é o que vai furtar. Mas a outra palavra, salteador, não é a mesma palavra que ele está usando. A outra palavra é lestes. E essa outra palavra, salteador, é o latrocida. O que é o latrocida? É o que mata. Ele não só rouba, mas ele mata também. Aquela palavra lá na cruz, o ladrão na cruz, não é isso? É lestes. Não é o furto, ele é o latrocida. Aquele que vai para a cruz, não é porque ele furtou, porque ele matou soldados romanos. Um deles era Barrabás. Ele era um salteador, ele matava e roubava. Então veja que, o que eu quero dizer com isso? Porque Jesus usa o que furta, mas também o que mata. Porque essa classe de pessoas, ele está associando àqueles que querem roubar e matar. Por isso é que você vai compreender o que ele está dizendo aqui no capítulo 10, no versículo, deixa eu ver aqui, 10. O que é que diz aí? Alguém pode ler? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Qual é a intenção que Cristo está falando sobre quem não é o pastor? Ele vai pular o muro para roubar ou matar. E roubar ou matar, o resultado disso é destruição. Mas destruição de quê? Primeiro a gente tem que entender que o que ele está falando para os fariseus, para os mestres da lei. Então ele está mostrando aqui, irmãos, que o ensino dos fariseus é morte. Seguir fariseus, seguir um ensino errado, é morte. E eles estão saqueando a palavra. É como sendo, é como tentando tirar, sabe, do povo o verdadeiro alimento e dando uma ração que no final é morte. Ou seja, se a palavra é o pão, a palavra que alimenta, a palavra que nutre, que edifica, a palavra de um falso mestre, ela é um veneno diário e no final é morte. Porque é o contrário do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é a vida em abundância que ele está falando? Não é uma vida plena aqui. Ele está falando da vida eterna. Vida em abundância é abundância de vida, ou seja, vida que não tem fim. Enquanto em contraste com o falso mestre dos fariseus, que está dizendo que ele vem não para dar nada, ao contrário, ele vem saquear e matar e destruir a igreja do Senhor. E nessa questão, Deus não está de olhos fechados sobre isso. Você sabe um texto que as pessoas pensam que está se referindo ao corpo da pessoa, que diz em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 6,
3 e também no 6, eu acho também. Acho que vou verificar aqui. Que diz assim: aquele que destruiu o santuário de Deus, né? Como? Do Espírito Santo, não é? Eu o destruirei. Aí as pessoas pegam esse texto e dizem aquele que o santuário, nós somos o templo do Espírito Santo, diz que você tira a sua própria, mas não é isso. Ele está falando no contexto de falsos mestres, que está ensinando heresias à igreja e está destruindo a igreja do Senhor. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí só que isso não vai ficar impune, porque é interessante que o contexto disso aqui, irmãos, está lá atrás. Quer dizer, a história toda aqui, que Cristo está fazendo essa parábola para os fariseus entender, que não são mestres da lei, está tudo lá atrás. Vocês que são conhecedores da lei, vocês sabem o que eu vou falar aqui agora. Quando ele diz sobre essa questão, tem muito a ver com Ezequiel capítulo 34. O profeta Ezequiel profetizou naquele período antes do exílio da Babilônia e de que a Assíria vinha para Israel e a Babilônia para Judá, o reino do sul e do norte, para levar eles para o cativeiro. Porque o negócio estava tão ruim naquela época que ninguém queria saber do Senhor, ninguém. Todo mundo estava disperso, inclusive as ovelhas de Deus, quer dizer, aqueles governantes, os pastores, que eram para apacentar de fato as ovelhas, por isso que ele é o bom pastor, porque ele está dizendo que os maus fazem isso. Então ele está falando uma coisa que os fariseus conheciam. Eu queria que você deixasse marcado, porque esse texto é importante a gente ler. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Olha como é rico isso, porque essa história que Jesus está falando tem a ver diretamente com isso aí. Então Ezequiel 34, veja, a minha Bíblia é impressionante, eu não sei nada de vocês, mas a partir do versículo 11, não, aliás, tem aqui isso, mas é o 34, a gente vai pegar do versículo 1, certo? E o 11 também tem um título excelente, mas o primeiro, 34, verso 1, a gente vai ler algumas coisas e depois eu vou pular alguns versículos, irmão, senão vai ficar muito extenso, tá? Então, assim, profecia contra o quê? Pastores infiéis de Israel. Olha só, os pastores aqui não são como os nossos aqui, para você entender, viu? Pastores aqui em Ezequiel não é igual os pastores do nosso tempo, não. Eram os governantes, os reis, tá? Os soberanos ali que Deus constituiu como reis ali, tá? Você lembra que Israel tinha reis que buscavam ao Senhor e tinha reis que não era? Era assim, era um sobe e desce. Tinha um rei que buscava ao Senhor, o povo. Aí tinha uns que abandonavam ao Senhor, o povo. Então veja que não há segurança aí de estar debaixo de um pastoreio que não honra o Senhor. O mau pastor é problema para o rebanho. E aqui no verso 1 de 34 vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Começa logo assim: vocês não foram chamados para conduzir o meu rebanho, para apacentar o rebanho, por que vocês estão apacentando vocês mesmos? Os fariseus, no tempo de Jesus, só queriam saber de si e para si. E eles não queriam saber do povo de jeito nenhum. Por isso que a parábola do bom pastor é mostrar a diferença entre o bom e o ruim. E aqui ele segue, vou pular para o versículo 3. Olha o que esses pastores, como ele diz, vocês estão querendo apacentar a si mesmo, por quê? Porque eles só querem o melhor das ovelhas. Parece diferente no nosso meio, irmão? Olha o verso 3 o que diz: comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Eles só querem o quê? A gordura, a lã, a carne da ovelha. Veja o que são os pastores aí fora hoje. Eles enganam, irmãos, porque o interesse deles
é a si mesmo. Com o Filipenses também, Paulo fala disso. O Deus deles é o seu ventre, visto que só se preocupam com as coisas daqui. Eles não têm preocupação com coisas celestiais. A preocupação desses falsos mestres, desses falsos pastores, é simplesmente a lã e a gordura das ovelhas, o que elas podem dar de lucro para eles. Aí veja que segue ainda aqui, no versículo 4, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida, A perdida não buscastes, mas o quê? Dominais sobre elas com rigor e olha para ele. Com rigor e dureza. No verso 8 ele diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, porque por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Verso 10, ele diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termos no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Verso 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Olha, observe isso, porque isso é uma profecia que está ligada com o Messias. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Olha, esse é Cristo, que está aqui apontando para ele. Ele disse, com o verso 12, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Verso 16 agora. O contrário dos falsos mestres é o que Cristo está fazendo. Veja que está ligado com isso. Os fariseus expulsaram quem? O ex-cego que foi curado. Ele desgarrou essa ovelha, desgarrou ela. E sabe quem foi buscar? Cristo. Então aqui ele diz no verso 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Agora tem um detalhe aqui: mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quem são essas? Que ovelha é essa? Lembre que as primeiras ovelhas eram quem? Israel. As primeiras ovelhas eram Israel. Mas a gorda e a forte era quem estava comendo dos outros. Eram os fariseus, eram os mestres da lei. Esses eu vou tratar com justiça, diz o Senhor. Então, e é interessante aqui no verso 17, que ele diz assim: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e... Olha, está vendo? Que no meio da igreja não tem como nós sabermos, mas existem pessoas no meio da igreja que não são ovelhas. E o Senhor sabe e conhece muito bem, porque Ele conhece o coração. Não adianta fazer aquela capa de santidade do fariseu, porque Ele olha lá para dentro e sabe quem é quem. Eu vou tratar com vocês, ovelhas e ovelhas, e eu vou separar quem é ovelha que está sendo maltratada, que está quebrada, eu vou buscar. Mas essa gordinha, desculpa aí, não estou falando na questão, mas ele está fazendo aqui, aquela que está engordando e está servada,
porque ela está minando só para ela. Ela está apacentando, é o líder, que provavelmente ele está apacentando a si mesmo, ele está dando de comida para si. Ele quer a gordura e quer a lã da ovelha para si. Mas você não vai ficar de fora não, ele está dizendo isso. Aí aqui, vamos pular aqui para o verso 23, que aí entra exatamente essa profecia onde liga Jesus. Veja, verso 23. Suscitarei para elas, para quem? Para essas ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, e eu, o Senhor, o disse. Quem é que Davi é aqui? Como assim Davi? Davi já morreu faz tempo, meu amigo. Nesse tempo aqui, Davi, ó, ele está falando de que Davi? Aqui. Ele está dizendo numa profecia que eu vou suscitar um outro pastor, um só pastor. E quando ele fala Davi, ele está dizendo aquilo que a gente chama de a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Cristo. Ele é a raiz de Davi. Ele vem da descendência de Davi. Ele é o Messias a quem Ezequiel está profetizando, porque Deus disse, eu vou suscitar um pastor, um único pastor. Então, irmãos, aqui voltando aqui para João 10, veja que ele está mostrando sobre isso. E aqui, no versículo 3, né, do capítulo 10, a gente vai adiantar porque algumas coisas ele repete. Ele diz assim, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Esse pastor de Ezequiel, que é um só pastor, que vai buscar as ovelhas ouvirão a sua voz, conhecerão que ele é o Messias, e ele vai trazer essas ovelhas para si. Então veja que ele está mostrando isso, elas reconhecem a sua voz, e é interessante que ele diz, as suas próprias ovelhas. O que quer dizer com isso? Tem outras ovelhas aí, que não são dele. Ele vai buscar, eu vou buscar as minhas próprias ovelhas é que me ouvirão. Então sempre no meio do povo, há um outro povo, que ouve a voz do Senhor. Esses são as suas próprias ovelhas. Preste atenção nisso. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele está mostrando que tem umas que não pertencem a ele, mas as que pertencem sair, porque lhe reconhecem a voz. Mas, verso 5, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Irmãos, quando você vê pessoas, ovelhas, no meio da igreja, seguindo outros mestres, e heresias e outras coisas mais que são danosas para a igreja, eu acredito que essa pessoa realmente não teve um encontro com Cristo. Porque aquele que ouve, eu estou dizendo isso porque a palavra diz que quem ouve a voz do Senhor, ele segue. E se ele estiver num lugar onde não está ensinando Cristo e a palavra, ele não vai, se ele é ovelha do Senhor, ele não permanece nesse lugar nunca. Ele vai permanecer. Eu vou dizer isso pela minha mãe. Minha mãe não era cristã e Deus a chamou primeiro na Universal. Pasme, há muitos anos, na Igreja Universal. E ela chegou a ser obreira da Universal. Não só um participante ali. Não, ela estava como obreira, usava aquelas fardas, tudo. Antigamente era assim. Farda da Universal. Só que o passar do tempo, quando é um chamado de verdade, a pessoa não consegue ficar ali. Então ela viu que não tinha nada a ver. E ela foi para uma outra igreja, que até o pastor às vezes ia lá para pregar, que é acho que é
de Jaime Calheiro, eu não me lembro, Casa da Bênção, pronto, Casa da Bênção, passou um tempo na Casa da Bênção, e depois da Casa da Bênção, ela foi para uma igreja chamada Renascer, passou um tempo na Renascer, mas ela via coisas terríveis lá dentro, porque era um movimento. Então isso incomoda quem realmente é do Senhor, até que hoje ela permanece na igreja presbiteriana até hoje, irmão. Ficou lá e não sai mais nunca. Por quê? Porque ela está numa igreja séria que reconhece os mestres sérios. Por quem são os mestres sérios? Porque estão aqui na palavra. Eles não querem chamar as ovelhas para se apacentarem a si próprios. Eles querem apacentar essas ovelhas para que elas cresçam. Então veja, irmãos, que ele está mostrando isso aqui. E no verso 6 ele diz assim: Jesus lhe propôs dessa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Por que não compreendem o sentido? Porque não são ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas ouvem o que Cristo diz e seguem. Sabe quem o diácono Ramiro falou que ouviu a voz do Senhor antes que enxergasse? O cego. Ele estava comentando, quando a gente estava falando no capítulo 9, que aquele cego, Jesus se aproxima dele, faz o lodo, diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele não sabia nem quem era, e foi, e obedeceu. E seguiu o que Cristo disse para fazer, ele seguiu. E isso tanto foi um resultado fiel para ele, uma fé genuína, que ele teve um encontro com Cristo e o adorou. E houve uma genuína conversão. Porque aqui, irmãos, esses não entendem porque não são deles. E aqui no versículo 7, Jesus diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Ovelhas não dão ouvido a heresias de pastores falsos, que na televisão, no rádio, na internet, ficam ensinando coisas que chamam a atenção daqueles que não são ovelha. Esses não ficam. Então, a genuína ovelha não segue. Mas veja aqui, que ele está dizendo: eu sou a porta. E é interessante isso, irmãos, porque quando ele diz ele é a porta, no aprisco, ele tanto é a porta de entrada como a de saída. O aprisco é uma figura de Israel. E o pastor que ele está falando é aquele que cuida do seu rebanho. Primeiro ele está falando para os judeus, o aprisco de Israel. E ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, ele diz o quê? No verso, eu sou a porta, verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Quando ele diz isso, você lembra de que é isso? Primeiro do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes, guia-me mansamente para águas tranquilas. Mas se nós ficarmos só com os pastos verdejantes, isso quer dizer que Cristo é o único que tem a palavra que nos alimenta. Você lembra que em João capítulo 6, sobre alimento, o pão, eu sou o pão vivo que desceu do... E ele diz lá na frente, em 6,63, se eu não estou enganado: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quando ele disse isso, o povo foi tudo embora. E quando os discípulos disseram: mas mestre, isso não é uma palavra dura não, mestre? Demais, que discurso duro. Aí disse: então vocês também não querem ir embora juntamente com eles? Olha, veja só, é o Senhor falando. Em outras palavras, vocês são minhas ovelhas. Eles parecem não serem, e não eram mesmo ovelhas do Senhor, porque foram embora com a palavra do Senhor. E quando ele diz isso para Pedro,
Pedro fala lá depois. Levanta-se Pedro e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, verdes pastagens, encontrar pastagens, tanto é a vida eterna, como também um crescimento de vida em Cristo, irmãos. A porta, eu sou a porta, diz o Senhor, e quem entra por mim encontra a vida eterna. Mas pode notar que a porta é o Senhor. Depois que você entra, você está dentro da igreja. Mas existe uma igreja, irmãos, ao qual o Senhor mesmo advertiu, que ao contrário de você entrar em Cristo, eles saíram de Cristo, e Cristo estava do lado de fora da porta. Era o contrário. A vida eterna está aqui em Cristo, mas depois que você tem a salvação, você precisa de algo a mais, você precisa entrar, deixar que Cristo entre na porta do teu coração, para ter mais comunhão e intimidade com o Senhor. Eu quero que vocês observem o que diz aqui Laodiceia, Apocalipse 3, deixa aí marcado, a gente já está correndo aí para o final, né? Veja o que o Senhor diz, essa advertência aqui em Apocalipse capítulo 3. Ele não diz que é a porta? Cristo aqui está do lado de fora da porta, irmãos. É triste, mas isso aí é uma igreja, viu? E a gente precisa parar para perceber essas coisas, porque se aconteceu com Laodiceia, nós somos a igreja do Senhor. E aí ele diz assim, veja que essa igreja, ela como ovelha do Senhor, ela está totalmente contrária ao que se espera da ovelha, porque a ovelha ela não enxerga bem. A ovelha enxerga bem? O animal? Não. Ela não enxerga bem, ela é míope, ela precisa de alguém que guie, ela é dependente do pastor, no sentido de depender de Cristo, e esta igreja, como ovelha de Cristo, ela se achava agora numa situação terrível diante do Senhor, porque ela diz assim, no verso 17, 3,17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, aí ele diz para ela, e nem sabes que tu és o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E eu quero destacar o cego aqui. Tu és cego, tu que é a igreja, tu que és ovelha, és cega. Tu não consegues andar e caminhar, porque tu estás cega diante. Você precisa que eu guie a tua vida. E aí, sabe o que estava acontecendo? Por que eles estavam cegos? Essa igreja, no versículo 19, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Isso é o trabalho do pastor, irmãos. Cuidado com a ovelha. Até mesmo aquelas que estão dentro do aprisco, é a igreja de Laodiceia, não é mundo, mas essa igreja deixou o pastor do lado de fora e diz, eu não preciso abrir a porta para o pastor nenhum entrar e eu seguir ele, eu não preciso de Cristo, porque eu tenho tudo que eu preciso. A igreja pode cair nessa questão aí, de achar que tem tudo, e que não precisa do Senhor para guiar a sua vida. Então ele diz assim, no verso 19, sê pois zeloso e arrepende-te. Verso 20, eis que estou o quê? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Percebeu agora? Eu sou a porta. Quem entra por mim encontrará a vida eterna, pastagem, alimento, palavra de vida eterna. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Só que aqui, irmãos, ele bate na porta da igreja.
para que ela abra e ele tenha intimidade. Ceiar com ele e ele comigo é intimidade da mesa, comunhão e vida com o Senhor. É isso que ele está falando. E que a igreja hoje, muitas igrejas estão como Laodiceia. Elas nem são quentes, nem são frias. São mornas. E perderam a intimidade com o Senhor. O Senhor está do lado de fora, batendo na porta. Ele é a própria porta, que deu a vida eterna a elas. E depois a igreja fecha a porta, para que Cristo não entre e tenha comunhão. Essa igreja vive cercada de luxo, de coisas, menos do próprio Senhor. É um retrato de muitas igrejas aí fora, cheias de mercenários, que só querem a gordura e a lã da ovelha, enriquecendo às custas das ovelhas. Mas o Senhor não vê dessa forma, e Ele pede para essas igrejas que estão desviadas, ao qual Cristo está do lado de fora, para se arrependerem. E no versículo 22 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu vou parar por aqui, e a gente vai continuar, se Deus assim permitir, na próxima semana, a partir, como já vemos algumas coisas aqui, no versículo 9 e o versículo 10, nós já lemos, porque está ligado aqui a questão de que o ladrão pula o muro, não é? Ele é salteador. Então, o versículo 11, o versículo 10 fala disso. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Nós já vimos isso. O verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Ele mostra aqui que a primeira questão é que o pastor verdadeiro, ele não está preocupado com a sua própria vida, em apacentar a si mesmo. Ele deu a vida por nós, e os pastores de hoje dão a vida para alimentar a igreja, para apacentar a igreja. E aqui no verso 13, eu vou deixar então do 12, onde tem o mercenário, para a gente trabalhar um pouquinho mais. Eu trabalhei hoje apenas a questão do bom, mais do bom pastor, porque ele começa falando mais sobre ele. Quem é o bom pastor? O que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas, ele as conduz a pastos verdejantes, a ovelha tem segurança com ele. E a partir do verso 12 ele começa dizendo: o mercenário, que não é pastor, tá? Então na próxima semana, se Deus assim permitir, a gente vai começar a partir do mercenário, aquele que não é o pastor, e como ele se conduz, em nome de Cristo. Amém?